Quando o assunto é pintar com lápis de cor, existem várias técnicas diferentes que a gente pode usar para deixar a nossa pintura ainda mais legal, mais bonita e mais polida mesmo, para ficar um resultado bem bonito. Você está começando agora ou você já pinta há algum tempo? Quer deixar os seus desenhos ainda mais especiais? Quer ver os segredinhos para deixar aquele desenho bem delicado, bem suave, com um resultado quase assim realista? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês 7 dicas para fazer isso acontecer. Bom, aqui eu vou usar o lápis da Caran d'Ache para a gente demonstrar porque ele é mais fácil, mais rápido e ele poupa um pouco do nosso trabalho aqui para mostrar para vocês, mas pode ser feito com qualquer lápis de cor, tá bom? A primeira técnica é a sobreposição de camadas. Sobreposição de camadas é a mais importante de todos os métodos de pintura de lápis de cor que você deve aprender, porque é o fundamento de tudo. Aqui o importante é conseguir sempre controlar o nível da pressão que você coloca no lápis. Você não deve apertar muito e também não deve levar o lápis muito leve. A força que você deve colocar é como se você estivesse escrevendo mesmo o seu nome ou qualquer coisa na folha. A gente altera as cores mudando a direção dos lápis nas camadas que a gente vai fazendo. Deste jeito a gente consegue uma transição gradual e natural dos tons que a gente escolheu. Aqui vale a regra do controle. Se apertar demais, pode deixar marcado sua pintura. E se apertar de menos, vai faltar pigmento e as suas cores vão ficar apagadas. Essa técnica é ótima para você que está aí aprendendo e quer dar um passo a mais na sua pintura. Você vai conseguir resultados mais bonitos, mais realistas e pode ser aplicado em qualquer lugar, desde o seu livro de colorir e até para fazer as suas bases de técnicas de misturas mais realistas. Esse papel que eu usei aqui nessa demonstração é um papel Canson, então a gente consegue ver a textura do papel embaixo. Desse jeito a gente vai ver como que cada técnica vai reagir num papel rugoso, tá? Mas também pode ser usado em qualquer tipo de papel, tá? Quanto mais liso o papel, mais fácil de você ter uma pintura mais polida e mais suave. Bom, a segunda técnica é chamada de burnishing, ou prensagem, que ela consiste no pigmento ser prensado mesmo dentro da rugosidade. O termo burnishing vem do inglês e se refere da técnica de prensagem do pigmento nas rugosidades do papel. Aqui, a regra é intercalar as camadas e mais camadas, até a gente obter um resultado bem polido e bem brilhante. Basicamente, podemos dizer que esta é a evolução da sobreposição de camadas, com um ponto que faz toda a diferença. Conforme você adiciona uma camada nova, você deve aumentar gradativamente a pressão que você aplica no papel, para impregnar cada vez mais o pigmento dentro da rugosidade da folha. É importante lembrar que a gente não deve usar muita força, principalmente no início. Se fizer isso, você perderá a rugosidade do papel muito cedo e poderia ficar com sua pintura manchada. Também não force demais a ponto de doer a sua mão. A arte não é para machucar, não é mesmo? A prensagem vai fazer a sua pintura ficar mais polida e com um ar mais profissional. Precisa de um pouco de tempo a mais do que a sobreposição de camadas e um pouco de paciência. Então, não tenha pressa, faça com carinho porque o resultado depois fica bem bonito. Essa técnica fica bem legal para você fazer objetos estáticos, como, sei lá, natureza mortas, até retratos você consegue fazer que fica muito bonito com esse tipo de pintura. Vai ficar sempre bem lisinho, bem polido. A gente nunca deve prensar esse pigmento muito cedo no papel, para a gente não perder a rugosidade do papel, porque a partir do momento que a gente perde essa rugosidade, a gente não consegue colocar mais pigmento, pode dar manchas aí no seu desenho, tá? Então tenha paciência, vai com calma, construindo suas camadas, tá?
Lá no final do vídeo eu vou colocar um zoom bem gigante para que você possa ver todos os detalhes dessas maravilhas que a gente está fazendo aqui, tá? Então fica até o fim para você conseguir pegar todos os detalhes. Bom, o próximo método é o método que talvez você já conheça. É feito com o lápis Blender, que é um lápis que vai fazer a mistura dessas cores que a gente aplicar, tá? Ele é idêntico ao Burnishing, é o método anterior que a gente fez, mas tem duas diferenças primordiais. A primeira delas é que você não tem que aumentar a pressão do lápis conforme você vai construindo as suas camadas. E segundo, é que você consegue suavizar as cores claras sem mudar o tom delas, pois o lápis Blender é totalmente transparente e arrasta os pigmentos que você depositou aí na primeira vez, tá? É importante aqui que você coloque camada o suficiente antes de usar o lápis, porque se você deixar espaços aí irregulares também, a sua pintura também pode ficar manchada. Então, capricha aí. Aqui, o lápis da Caran d'Ache, a gente não tem a exigência de estar com a ponta muito fina, porque ele é bem macio, então ele penetra bem na rugosidade, tá? Mas se você for usar um lápis mais oleoso, mais seco, é legal usar sempre com a ponta fina. Eu sempre vou girando o lápis para que ele penetre mais na rugosidade do papel e facilite o trabalho depois do lápis Blender ou da nossa prensagem aí. Essa técnica ela resulta numa pintura com uma camada translúcida por cima, principalmente se você usar o Blender da Caran d'Ache, que é o que eu estou usando aqui. Ele deixa uma película brilhante sobre a pintura que a gente faz, então fica bem legal para você fazer pele, para você fazer olho, ou qualquer parte que você queira um resultado mais brilhante, sabe? Com uma película mais suave em cima, ela fica bem legal. Já com outros lápis Blenders que fazem um polimento maior, ele talvez não deixe assim. Mas basicamente essa textura mais lisa vai ser para todos. O quarto método é o método que eu mais gosto de usar e você vai descobrir por quê. Talvez vire o seu método favorito também. Bom, se você já pinta com lápis de cor e nunca experimentou solvente, eu te garanto que essa técnica vai mudar a sua vida. E é também a minha preferida, como eu já disse. Eu uso essa técnica quando eu quero resultados mais suaves e quando eu quero fazer mais camadas no papel. O lápis de cor ele tem pigmentos protegidos por ceras e aditivos que seguram todo o pigmento no lugar. Quando você aplica o thinner ou um ecosolvente ou qualquer outro tipo de solvente para tinta óleo, você dissolve essa cera e os pigmentos podem penetrar na rugosidade do papel como se fossem uma tinta mesmo. Aqui você não precisa de muitas camadas, pode ser um pouco mais desleixado na hora da aplicação do lápis, né? E o seu lápis também não precisa estar tão apontado, mas você tem que colocar uma quantidade suficiente de pigmento. Também é importante dizer que você não precisa usar muito solvente. Você pode tirar o excesso antes de aplicar na folha da sua pintura num papel toalha qualquer, e é assim, na hora que você for passar sobre a sua pintura, ele não vai escorrer ou não vai manchar e passar para fora da área que você quer pintar, nem nada. Sempre comece a fazer essa mistura, essa dissolução da área mais clara para mais escura. É mais fácil assim, porque como a tinta começa, o pigmento começa a derreter, você pode perder o controle e ficar com manchas na pintura, tá? Então demora um pouquinho para você acertar o jeito da mão, mas se você começar do claro para o escuro, é mais certeza que dá certo. Essa técnica do solvente, ela fica muito legal quando você quer fazer uma suavização de áreas grandes, tipo um céu, até para pelos de animal, cabelo, dá um efeito bem bonito na transição das cores, fica bem suave, bem legal. Bom, antes da gente passar para as técnicas avançadas,
Eu vou mostrar alguns estudos que eu fiz aplicando essas técnicas aqui de mistura para vocês terem uma ideia do que dá para fazer com esse tipo de aplicação. Já aproveita e já deixa um joinha nesse vídeo. Eu pesquisei, deu um trabalhinho para fazer e foi com bastante carinho que eu juntei todo esse conteúdo aqui. Espero que ajude você a fazer seus desenhos ainda mais legais. Então ajuda o canal a crescer, faz parte dessa comunidade. Deixa um joinha, se inscreve no canal também, tá bom? E aproveita para seguir a gente lá no Instagram, que lá também os meus desenhos estão lá para vocês poderem ter ideias também. E tudo que eu faço vai para lá antes, então é bem legal o conteúdo. Esse macaco é um dos que eu mais gosto, porque aqui a gente tem tanto a sobreposição de camada básica, né, sem solvente, sem nada. A gente vai ter a dissolução com o solvente, que eu gosto também. Aqui na girafa, muito de sobreposição de camada e prensagem também para dar esse visual de pelo. Também funciona muito legal aqui. Essa galáxia, eu fiz até um vídeo no canal. Isso aqui é feito com um lápis baratíssimo da China. Eu fiz um vídeo de review e fiz essa galáxia que você pode fazer na sua casa dissolvendo com o solvente, então também funciona e fica muito bacana. Essa corujinha também ficou bem legal, eu gosto bastante dela. E essas partes mais escuras, principalmente a do olho, tá? Ela foi usado o lápis de cor da Polychromos à base de óleo e foi derretido com o solvente. Essa caveira a gente usou também o Polychromos e usamos prensagem aqui. Então o método da prensagem foi feito sobre ela toda. E aqui a gente consegue até ver um brilho extra nesse desenho por causa desse tipo de prensagem. E esse aqui, esse passarinho, ele é feito todo com a linha Super Soft. Também foi usado o método da prensagem e fica também muito legal. Então, com qualquer lápis você consegue fazer, tá? Bom, para essa técnica que a gente vai ver agora, é uma prensagem feita com saturação. Então, ela é exatamente a mesma prensagem convencional que a gente já viu ali no segundo quadradinho. Só que ela tem uma diferença muito importante. Ao invés de você usar as mesmas cores para prensar esse pigmento no papel, você usa um tom neutro, por exemplo, um cinza, um branco. Dessa maneira você consegue mudar a saturação da sua cor. Então depois que você já adicionou as suas camadas, você vai escolher uma cor neutra, né, para desaturar. Nesse caso aqui eu vou usar o branco, que vai clarear as minhas cores, tá? Caso você queira tirar um pouco da cor, você pode usar o cinza para chegar no seu tom desejado. Varia também de acordo com o que você está pintando, né? Às vezes você quer clarear, às vezes você quer tirar um pouco da cor. É legal essa técnica porque lápis de cor às vezes pode ter as cores muito saturadas. Então, você usando um cinza ou um branco, você consegue dar a baixada naquele tom para não ficar nada muito carregado, tá? Ela faz toda a diferença, principalmente quando você for fazer pinturas de pele, para fazer rosto, para fazer animal. Funciona muito bem. Principalmente quando você usa o branco com certos lápis de cor, a pele fica muito suave, fica tudo muito bonito. Bom, a nossa próxima técnica é a prensagem tonal. São nomes estranhos, né? Mas o que é isso? A base da prensagem tonal é a mesma da prensagem de saturação que a gente acabou de ver. Só que na hora da gente prensar a cor, ao invés de a gente usar o branco ou o cinza, você vai escolher uma cor mesmo para prensar a cor que você já escolheu. Então, por exemplo, a gente está fazendo aqui com um verde e a gente vai prensar com um tom de azul.
Quando você adiciona novos tons, né, novas cores, você vai trazer novos tons para aquelas que estão de baixo. Então você pode esfriar as suas cores, você pode esquentar. Vai ser ótimo para quando você quer mudar o clima das suas pinturas, eles vão funcionar muito bem. Essa técnica ela vai ajudar as suas pinturas a criarem composições, né, mais interessantes. Vai ficar com detalhes que as pessoas vão ficar se perguntando, isso aí é mesmo lápis de cor? Porque o lápis de cor, a gente, apesar de ter caixas com várias cores, a gente tem uma certa limitação de cores. Então, quando a gente aprende a fazer essas misturas de cor, a gente traz outras dimensões para a nossa pintura que fica muito diferente do que as pessoas imaginam que seria um lápis de cor. Não é mesmo? Você que faz uma pintura aí no seu dia a dia, às vezes você não fala, nossa, isso aqui nem parece lápis de cor. E a gente consegue esses resultados fazendo essas misturas, né? Geralmente a gente usa uma cor mais clara para fazer essa prensagem das cores, tá? Mas você não precisa ficar nessa regra. Se você quiser usar cores escuras ou cores mais saturadas, aí a criatividade é totalmente sua, vai deixar a sua pintura ainda mais única e mais sua. Isso que é legal. Essa é a última técnica, eu acho que é a técnica mais interessante. Ela é a mistura feito com pó. Sim, um pó. Bom, para mostrar esse produto eu preciso mudar o papel, porque ele só funciona com papel à base de gesso ou papel para giz pastel, que tem uma textura áspera, como se fosse uma lixa mesmo. O lápis ele deve ser à base de óleo, por isso que a gente está usando aqui o Polychromos. A gente também vai precisar do pó, da Brushing Pencil, que é esse pozinho branco, que ele vai criar uma base para este lápis poder ser passado antes da gente fazer a mistura. Então, é assim, essa é uma das últimas novidades de pintura com lápis de cor e eu acredito que talvez seja novo para você também. Pense que ele funciona de uma maneira parecida com um solvente, porém aqui quem vai fazer com que o arraste desse pigmento é justamente este pó que a gente aplica antes de qualquer cor. E a cada camada que a gente faz, a gente vai aplicar o pó novamente e vai fazer com que ela fique presa no papel com um spray fixador. E esse spray ele é um verniz trabalhável. Aqui eu estou usando da cor Fix, mas qualquer um que seja trabalhável serve. Não é o mesmo verniz que você usa para finalizar os seus desenhos, tá? Ele tem que ser um verniz trabalhável. A melhor parte dessa técnica é que você pode preencher áreas muito grandes, muito rápido. E pela textura do papel que a gente usa, o pigmento sai bastante rápido no papel também, mas cuidado, porque como ela solta muito pozinho, você pode borrar a sua pintura aí facilmente. Também gasta bastante a ponta do seu lápis de cor. Você nem precisa especificamente estar com a ponta sempre apontado, tá? Porque como esse papel praticamente lixa a ponta do lápis de cor, não faz sentido algum apontar o lápis para que você pinte com ele. Para você usar essa técnica no dia a dia, demora um pouquinho para você pegar o jeito, mas você vai poder fazer inúmeras camadas aí e sobrepor quantas cores você quiser e até as claras em cima das escuras que elas vão pegar normalmente, tá? No fim das contas, a sua pintura não vai parecer como uma pintura de lápis de cor. O resultado final vai ser mais como se você tivesse feito um quadro de tinta a óleo. Se você quiser experimentar nessa técnica, eu tenho certeza que o nível das suas pinturas vai com certeza dar um salto, tanto de técnica e de realismo,
porque ela traz uma suavidade, um brilho, uma profundidade de cor totalmente diferente das outras técnicas que a gente já conhece, e fica tudo muito, muito, muito especial. Bom, espero muito que eu tenha ajudado a vocês com um pouco de conhecimento de lápis de cor. É uma coisa que eu gosto bastante, então foi um carinho imenso que você tenha assistido esse vídeo, que você tenha acompanhado. Eu peço que, se te ajudou de qualquer maneira, comenta aqui para eu saber se você gostou. Também deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Assim eu posso continuar produzindo conteúdo desse jeito para vocês e trazer novidades e continuar conversando sobre esse mundo delicioso que é os lápis de cor e as pinturas da nossa vida, não é? Para finalizar, eu dei um zoom gigante aqui para vocês verem bem no detalhe como que fica cada uma dessas técnicas de pintura, para que vocês possam escolher o que fica mais legal para vocês aplicarem aí e treinar nos seus próximos desenhos. Bom, a gente se fala agora no próximo artístico. Até mais!